Esta história eu quero dedicar à minha amiga Maria, e a link do seu canal se encontra na descrição. Em algum lugar do Brasil, depois de vários meses na cidade estudando e trabalhando, os 3 filhos de um fazendeiro resolveram passar uns dias na fazenda, matando a saudade e descansando. Hora de aproveitar. Em uma linda tarde, sentados na varanda da casa, o filho mais novo perguntou ao pai se a velha cabana do lobisomem ainda existia e se continuava assombrada. O pai levantou da cadeira de macarrão, encostou na coluna da varanda e, olhando para o mato com um olhar perdido na distância, respondeu que sim, e que parecia assombrada da mesma maneira de sempre. Curioso, o filho insistiu perguntando qual a razão de tal assombração e porque ele nunca havia contado do lobisomem. O velho virou para os 3 filhos e, depois de alguns segundos em silêncio, contou que anos atrás existia um senhor que era dono daquele pedaço de terra e que vivia na cabana. Um senhor estranho que mais tarde foi acusado de ser lobisomem e matar algumas criações pela redondeza. E que por aquela razão foi assassinado e seu terreno leiloado. Depois do assassinato, o terreno parece ter sido amaldiçoado, sem animais e envolto no silêncio sinistro e assustador. E até os dias de hoje, conta que o espírito daquele lobisomem continua aparecendo e assustando. Aquele maldito lugar, infelizmente, agora é meu, concluiu o pai saindo da varanda. Naquele momento, os 3 filhos decidiram descobrir se aquela velha cabana era realmente assombrada ou se tudo não passava da imaginação do povo. E 2 dias depois, contrariando a vontade do pai, os 3 prepararam tudo o que pretendiam levar e saíram. O dia estava perfeito, o céu nublado e a temperatura fresca. E caminharam. Depois de umas 2 horas, o mais velho parou e, apontando para um carreiro, quase coberto pelo mato, disse aos irmãos que aquele era o caminho para a cabana. E passo a passo, eles foram entrando por uma mata fechada, sinistra e estranhamente silenciosa. Enquanto o mais velho seguia na frente, abrindo caminho com um facão, o mais novo reclamava que já sentia arrepios. Esse silêncio me assusta, dizia. Mais ou menos 1 quilômetro mata dentro, eles avistaram uma pequena e velha casinha de madeira. A cabana assombrada do lobisomem. O silêncio da mata continuava. O pai estava certo. Nada parecia existir nas proximidades. Nem sequer insetos. Depois de limparem um pedaço de chão, eles armaram a tenda de um lado da cabana, juntaram alguns cavacos para a fogueira, posicionaram a cama que haviam levado e esperaram pela noite. E pouco a pouco a escuridão foi chegando e a fogueira foi acesa. Sentados ao redor do fogo, os 3 comiam, conversavam e admiravam o silêncio que estranhamente continuava. Por volta das 8, os 3 puseram mais cavacos na fogueira e entraram na tenda para esperar o dormir. Até o momento, nada acontecia. Nem lobisomem e nem assombração. Mas a noite apenas começava. Por volta da meia-noite, o silêncio foi quebrado e os 3 acordaram assustados. Do outro lado da cabana, o estalo de mato quebrando e o barulho de passos começaram. Algo se aproximava. Dentro da tenda, os 3 irmãos esperavam assustados com as pistolas nas mãos. E pouco a pouco, os passos foram passando pela cabana em direção à tenda. Os
irmãos não sabiam o que fazer, além de esperar e ver o que acontecia. Os passos eram ouvidos cada vez mais próximos. E para medo ainda maior dos três, a sombra de um enorme e estranho animal foi lentamente aparecendo no plástico da tenda, entre eles e a fogueira. O pavor dos irmãos aumentava ao ponto de nem poderem mover. Enquanto eles olhavam apavorados para a sombra olhava para a tenda, curiosa e assustadora. De repente, o animal grunhiu, uivou, a tenda sacudiu e eles quase tiveram um treco de tanto pavor do maldito lobisomem. E ali ficaram parados por alguns segundos, tremendo e sendo observados pelo estranho animal. Minutos depois, a sombra desapareceu do plástico e os passos saíram em direção à casa. O mais velho, sem parar de tremer, abriu um pequeno pedaço do zíper buscando pelo lobisomem, mas não viu nada. E tudo acalmou e o silêncio voltou. Pouco tempo depois, os irmãos ouviram a velha porta da cabana abrir e uma estranha e inexplicável luz aparecer no seu interior. E o pior começou. Os gritos eram simplesmente horripilantes. Um pobre homem gritava o nome do invasor, suplicando e implorando para que não atirasse. Que ele iria abandonar suas terras e que, por favor, não lhe matasse. Mas o invasor não teve a menor compaixão. Um tiro ensurdecedor ecoou por toda a mata. E tudo acabou. A luz do interior da casa apagou, a porta fechou, o silêncio retornou e tudo acabou. No entanto, no interior da tenda, o sofrimento, a angústia e a revolta dos irmãos apenas começava. Para eles, a verdadeira razão do homicídio, a inesperada, surpreendente e decepcionante identidade do lobisomem havia sido revelada. Nada foi gravado pela câmera. Porém, tudo havia sido esclarecido naquela visão inexplicável, cujo nome gritado e ouvido por eles foi, sem a menor dúvida, o nome do velho e querido papai. O lobisomem da cabana não havia sido assassinado. Ele, com certeza, ainda vivia. Te cuida e muito obrigado.